Batom vermelho? Rebelde, sem educação. Eu fui tida até como mulheres envolvidas com coisa de bruxaria no século passado. Pessoas com tatu, má companhia, povo safado, bandido. Dinheiro é sujo, dinheiro é difícil, dinheiro é complicado. Povo rico é metido, snob. Só pensa neles, gananciosos, idólatras. Queridos. Mulher com roupa curta, vulgar, safada, briguete. Ai, quer se aparecer com esses corpos aí. Queridos, fazemos muitas coisas, a gente tem muitos comportamentos, muitas vezes manipulados pelas memórias do passado. É verdade. No último vídeo eu compartilhei um pouquinho com vocês referente à questão de eu ter parado de assistir filme de terror, porque eu entendi da questão do subconsciente, que a mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário, e eu quero continuar compartilhando o que eu venho aprendendo, o que eu venho descobrindo, referente ao tema crenças limitantes, memórias que nós temos, que estão aqui no nosso subconsciente, que muitas vezes a gente tem alguns comportamentos e a gente não consegue avançar e evoluir por conta desse tipo de pensamentos aqui. Faz sentido para vocês? Vamos dar lugar, vamos manifestar aqui? Vamos lá. Crenças limitantes é o tema de hoje. Vou estar lendo para vocês. Olha isso aqui. Crenças, coisas que acreditamos profundamente, guiam nossos pensamentos. Algo que assumimos como premissa e como a vida funciona. É formada a partir do momento que repetimos um pensamento, a gente vai internalizando esse pensamento e ele vira um sentimento profundo e denso. Por isso, quanto mais idade a gente tem, mais profundidade a gente tem naquela crença, e é mais complicado para a gente, de fato, ter consciência que é uma crença e que a gente precisa rever, né? Queridos, o nosso subconsciente, ele registra tudo sem ponderar. Então, tipo assim, se eu fico falando pro meu cérebro palavras negativas, sou burra, sou tonta, não tenho sorte, eu nunca ganho, eu nunca vou, eu não consigo, nananã, nananã, fica tudo registrado. E olha só, a Bíblia, ela tem isso aqui, ó. Provérbios 13:20. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Tá tudo na Bíblia, né, queridos? Inclusive, eu queria citar o exemplo de Pedrão, que foi um dos discípulos barraqueiros de Jesus, JC. E quando ele teve naquela parte lá, que ele foi confundido, e aí pegaram ele negou Jesus, e o pessoal falou assim, nossa, mas a sua forma de falar é como a dele. E ele, não, tipo, negou, não sou. Só que assim, de tanto ele conviver com Jesus durante aquele tempo, ele absorveu a energia, o jeito, o estilo de Jesus. Só que isso também acontece com a gente e com coisas, por exemplo, quando a gente assiste um filme de ação, a gente sai do cinema, no momento que a gente assistiu com aquela vibe de ação, não sei o que vou fazer, não sei o que, sabe? Empolgados. Quando a gente assiste um drama, um romance que faz a gente chorar, refletir, a gente fica mais melancólico, mais sensível, a gente pegou energia também do filme, concorda? Deixa eu ver mais exemplos aqui, eu fui colocando aqui para não ir esquecendo. Quando a gente ouve música, né, música da sofrência, ou uma música tipo Mano, ou uma música Adoration, enfim, a gente vai entrando no clima, na vibe, conforme o ambiente, conforme o que é proposto pra gente. Então, filme, música, impressionante. Então, imagine o filme da nossa vida, desde a nossa infância até a fase adulta. O que a gente não absorveu de informações? Vamos lá. Coloquei aqui, ó, a gente não nasce com hábito nem com crença. A gente nasce criança, babies lindos, maravilhosos. Só que os nossos pais, eles vão moldando as nossas crenças através do que eles também foram moldados, do que eles acreditam. Então, isso não pode, isso é errado, isso daqui. E não só os nossos pais, mas também o que a gente aprende com a família em geral, né? Conforme convive com a família, conforme se a gente vai pra escola, né? Pequenininho, se a gente vai pra igreja, se a gente vai para os ambientes que a gente vai indo, conforme a gente vai crescendo, trabalho e outras coisas. Só que a criança, do 0 até os 12 anos, é tipo uma esponja, ela não tem filtro. Então, assim, ela vai ouvindo, ela vai pegando tudo, vai pegando,
Aí vai falando e vai ali. Ainda que ela não tenha consciência, vai pegando tudo, vai capturando tudo e vai ficando tudo aqui. Nas memórias, no sub. E aí ela vai tendo alguns comportamentos, né? Tanto que às vezes até vê as gafas de algumas crianças. Não, mas porque minha mãe falou não sei o quê. Tipo, minha mãe falou isso aqui. Porque ela já tá ali na memória dela, tá na nossa. Eu vou dar o meu exemplo. Durante a minha infância, quando eu me converti, eu fui para uma igreja bem conservadora. Então, lá eles me ensinaram, através da Bíblia, abrir a Bíblia, tudo, e me mostraram que mulheres não poderiam vestir roupas de homens. Teria que vestir só saia, vestido, não podia usar make, não podia usar nenhum tipo de biju, essas coisas, que tudo era vaidade. Eu era pequena, 10 aninhos, 10, 11 aninhos. Eu entendi que aquilo era, de fato, e eu queria fazer parte. Então, eu dei minhas calças para a ser como eles tinham me ensinado. Isso dos meus 10, praticamente até os meus 16. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a questionar. Eu falei assim, nossa, mas fulana usa, ciclana usa calça, usa brinco, usa make, não sei o quê. E eu não vejo ela como não sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa com princípios e valores. Por quê? E aí, enfim, depois teve mudança na liderança e essa questão hoje em dia é totalmente abolida. Tem algumas igrejas ainda que sim, mas a Assembleia de Deus, que era que eu congregava, não mais, né, do ministério. Então, se a gente for ver a nossa vida, eu tô lendo aqui para não esquecer, tá? A nossa vida é construída em cima de memórias, então, ligada ao que ouvimos, ao que vimos e ao que sentimos. Então, a gente acaba sendo um empilhamento de memórias, tanto positivas quanto negativas. O trânsito aqui, o barulhinho, né? E as memórias, elas são formadas por tudo aquilo que chega até nós, só que assim, de forma real e também de forma imaginária. Eu até comentei no vídeo passado, quando eu falei da questão do filme de terror. A nossa mente não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Ela só vai absorvendo. Por isso que a gente tem que ter sabedoria e discernimento para ver o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente lê. Quanto mais a gente absorve daquilo, mais energia, mais parecida a gente fica com aquilo, com o conteúdo que a gente de fato vem alimentando. Entendeu? Nosso cérebro na infância não tem discernimento, conforme eu coloquei. E aí eu vou dar alguns exemplos que eu tenho refletido sobre, são fortes e polêmicos. Então, por exemplo, mulher que usa decote, mulher que usa roupa curta. A gente muitas vezes cresce, dependendo dos lares, ouvindo mulher que usa decote, mulher que usa roupa curta. São mulheres vulgares, são mulheres safadas, são mulheres piriguetes, são mulheres que querem aparecer. Então, a gente cresce ouvindo isso. Então, por que a gente vai... Não vou usar esse tipo de roupa porque eu não quero ser esse tipo de mulher. Sendo que a gente podia, dependendo das famílias, tem outras famílias que, sei lá, de repente a mãe é bailarina, é dançarina, então assim, ela vai usar umas roupas diferentes e a criança vai crescer ouvindo. Olha só que corpo lindo da mamãe, ela consegue usar esse tipo de roupa porque ela tem um corpo bonito, um corpo que é saudável, onde ela cuida, ela se alimenta bem, ela dorme bem, ela faz exercício, isso é saúde, que ótimo. Então você vê a diferença. Um é safada, piriguete, não é bom. O outro, é maravilhoso, ela se cuida, é disciplinada. E isso pro homem também, mesma coisa pro homem. Então, mas eu tô colocando mais um exemplo das mulheres. A própria questão da vaidade também, né? Essa mulher se cuida demais, esse homem também é muito vaidoso, vaidade, tudo é vaidade, não é bacana, a gente não tem que ficar idolatrando o corpo, não tem que ficar idolatrando esse tipo de ritual de beleza, não pode ficar perdendo tempo com isso. Muitas vezes você cresce com esse tipo de pensamento. Já outro lá vai falar, tem que se cuidar mesmo, o corpo é o tempo, a gente tem que cuidar, a gente tem que investir, é através do corpo que a gente consegue ter força para trabalhar, ter força para fazer, a gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar, quando a gente tá bonita a gente fica mais autoconfiante. Então vocês percebam que cada um vai ter um tipo de crença. Só que é importante a gente pensar que quem falou que vestir uma roupa curta, vestir um decote, tô vindo para esse tema mais polêmico, você fazer de repente hoje em dia com a tecnologia uma postagem, você é de fato uma pessoa vulgar, uma pessoa sem princípios, sem valores. Eu vou até trazer o exemplo, tem a Bela Falcone, acho que o pessoal acompanha, que é uma mulher lindíssima, um corpo todo trabalhado, casadíssima, com 2 filhas, cristã, uma bênção inclusive, mas ela faz algumas postagens, não só ela como esposo também, de biquíni, e no caso de sunga, né? Fazem algumas propagandas, algumas roupas
que mostram o corpo dela que de fato é bonito, é trabalhado, mas por que ao invés da gente falar, ai, que quer se aparecer, ai, é vulgar, ai, por que a gente não para e não pensa assim, nossa, que mulher disciplinada, casada, com um filho e continua se cuidando, que exemplo, né? E pra ela estar com um corpo assim, não é só que ela faz exercício, mas ela dorme bem, ela se alimenta bem, ela tem bons hábitos. A gente não podia tê-la como referência ao invés de falar safada, quer aparecer. Mas por conta das nossas crenças, muitas vezes a gente acaba verbalizando porque tá lá. Às vezes a gente, não, mas não é isso exatamente. Mas quando a gente vê, a gente já falou, porque a gente cresceu ouvindo que era errado, que era tido como coisa a mais, né? E eu posso dizer por mim, eu tô refletindo por mim. Eu era dessas pessoas, de julgar mesmo a questão do povo posta isso, faz aquilo. Eu falo, gente, qual a necessidade? Só que como eu tô nessa fase de refletir, de entender as minhas crenças, eu tenho analisado, e é por isso que eu tô compartilhando com vocês. E digo mais, se a gente tem a crença que cuidar do corpo, que vestir tal roupa é errado, é vulgar, é safado, então a gente nunca vai chegar naquele corpo top e a gente nunca vai usar determinadas roupas, porque pra nossa mente é errado. E uma vez que é errado, a gente não vai fazer, concorda? O que ouvimos referente a dinheiro? Dinheiro é sujo, dinheiro é sofrido, é complicado, é difícil, nunca tem, nunca sobra. Economiza, não dá, você não consegue fazer isso, não dá, pra gente não dá, porque nossa família ninguém conseguiu, você também não vai conseguir. A gente cresce muitas vezes ouvindo muito ruim sobre o dinheiro. E a gente cresce, mas aí a gente batalha, a gente estuda, a gente conquista, a gente consegue até atingir outros patamares, ganhando mais e tal, mas percebam, faça essa análise, que mesmo você ganhando mais, o seu dinheiro não sobra, o seu dinheiro não multiplica, o seu dinheiro não é investido. Sempre acontece alguma coisinha e o dinheiro some, você não consegue viver na abundância. Por que será que isso acontece? Eu parei para refletir sobre, justamente por conta dessas crenças. Se eu tenho que o dinheiro é zoado, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é difícil, que o dinheiro é complicado, eu nunca vou ter dinheiro fácil, meu dinheiro não vai multiplicar e eu vou ter muita dificuldade para falar desse tema por conta das crenças que tá aqui, ó. Mesma coisa do povo rico. Ai, povo rico é povo snob, povo que se acha. Ai, filhinho de papai. Ai, tem dinheiro porque deu sorte na vida. Ai, tem dinheiro porque nasceu em berço de ouro. Se você tem essa visão do povo rico, concorda que você não vai chegar na riqueza? Porque se é tudo isso aí, você não consegue chegar, né? É sério, gente. Questão até mesmo, por exemplo, mulheres, que muitas vezes crescem ouvindo homem é safado, homem não presta, homem não tem valor, homem não tem princípio, pensa em você, nanana. Pra que eu vou casar se os homens é tudo desse jeito? Mesma coisa dos homens. Muitas vezes crescem, mulher é tudo interesseira, essas mulheres tudo só quer saber de dinheiro, não sei o quê. Ele vai pensar, pra que eu vou casar se as mulheres são tudo interesseiras? Por mais que a gente sabe que não é uma realidade, mas é uma crença, tá lá na mente desde sempre, entendeu? Só que assim, você vai falar assim, mas agora eu cresci, eu sou adulto, e eu já sei que não é exatamente assim como eu ouvi. Gente, é muito fácil falar isso. O problema é os nossos resultados, é o nosso comportamento. É só olhar a nossa vida. É isso que eu tenho feito. Tá, sou adulta, não sei, só que assim, o nosso subconsciente, ele aloca as informações durante anos. Quanto mais idade você tiver, mais informações tem. Eu fico preocupada por conta do barulho, aí eu vou pausando aqui, peraí. Não dá pra mudar da noite pro dia. Imagine que são anos com pensamentos, com crenças limitantes. Barulho tá difícil aqui. E aí de repente você fala assim, ah tá, vou mudar. Do dia pra noite. Não é tão simples assim, gente. Pensamentos geram sentimentos, que geram crenças, que geram resultados. Então dá uma olhadinha nos seus resultados, na vida financeira, na vida sentimental, na sua vida como um todo. Se você não estiver feliz, se você não estiver vivendo uma abundância, aí tem. E às vezes até você fala assim, nossa, mas eu me alimento bem, eu me exercito, e não sei o que acontece, eu não consigo chegar no corpo que eu quero. Porque às vezes você tem crença quanto à questão do corpo, tanto homem quanto mulher. Gente, mas eu trabalho, eu faço, e não sei o que, eu não consigo juntar grana, eu não consigo comprar. Porque você tem crença referente ao dinheiro. Eu não consigo casar, não consigo me relacionar. Porque você tem crença referente a relacionamentos. Eu não consigo ter amizade com um povo meio diferentão, assim, com um jeito diferente. Porque você tem crença com esse povo diferente, que usa piercing, que usa tatuagem, que usa determinado tipo de roupa.
eu posso falar por experiência própria. Já não é de hoje que eu tô mergulhando nessa questão de autoconhecimento, de entender, de perceber, porque eu não estava satisfeita com os meus resultados. Quase, assim, nenhuma área da minha vida. Eu falei, gente, tô precisando, tô parada, tô devagar, quase parando. Entra ano, sai ano, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E aí, assim, se você quer resultados diferentes, você precisa mudar. Só que para você mudar, antes de você mudar, você precisa ter consciência. Você fala, opa, peraí, tem alguma coisa assim, repetição de padrão, tem alguma coisa... O que é isso? Tá, por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? Por que eu tô falando assim? Por que eu tô julgando assim? A partir do momento que você toma consciência, se eu entendo que é uma crença, né? Eu entendi o que é crença, o que são essas memórias aí do passado, então eu posso mudar. Se eu tenho essa consciência, eu posso mudar. Gente, é um tema complexo? É um tema complexo. Vou até trazer mais uma polêmica. A questão do baile funk. Que o pessoal fala assim, baile funk é safadeza, o pessoal vai praticamente sem roupa, o pessoal vai lá, fica dançando que nem uns loucos, povo safado, povo bebe, povo isso, povo aquilo. Eu não tô falando dessa questão de bebida ou questão de fumar, porque isso daí a gente sabe que prejudica a saúde. Tô querendo dizer o ambiente, como que a gente julga. A gente fala assim, ai não, funk, a pessoa falou que gosta de funk, você já fala, misericórdia. Só que, será que todo mundo que vai lá vai pra fazer o que exatamente? Eu vou falar por experiência própria. Eu tenho um casal de amigos, casados, trabalhadores, pessoas com princípios e valores, que curtem o baile funk. Eles, como casal, sextou, sabadô, feriador, eles vão no baile funk pra se curtirem. Eles são casados, vão dançar, vão se divertir, né? Até dar uma pimentada no relacionamento. Qual o problema? Por isso eu tô querendo dizer que às vezes a gente tem algumas crenças e a gente não procura entender, mas, tipo, são casados, e aí? Gente, é um tema complexo, eu sei. Eu tenho refletido, mergulhado, lido, ouvido. Então, assim, eu quis compartilhar essa reflexão com vocês porque eu sei que muitas das crenças podem nos parar. E às vezes a gente não tá tendo os resultados que a gente quer porque a gente tem muita crença. E aí a gente não vai avançar. Não adianta a gente querer avançar sem a gente olhar essas questões que estão enraizadas na gente. Não precisa parar, até pra gente poder julgar menos, porque quando a gente julga demais, a gente fica muito chato. Ninguém quer falar com a gente. Eu já fui essa pessoa. Eu quero até fazer um vídeo depois sobre essa questão do julgamento. Mas hoje eu queria trazer essa reflexão. Faz sentido pra vocês? Quais são as crenças que vocês têm diversos temas? Faz sentido? Acho que vale essa reflexão? Manifestem aqui, curtem, compartilhem, escrevam, reflita quais as crenças que têm limitado a vida de vocês, o objetivo de vocês. Eu tenho feito essa reflexão. E se vocês quiserem, eu vou continuar manifestando aqui porque tem outros assuntos. Porque as crenças também têm a ver também com a questão da autoimagem, da forma como a gente se vê. É outro assunto também que eu amo. Eu quero falar sobre essa questão do julgamento. É isso, queridos. Fica de reflexão. Quais crenças têm limitado a minha e a sua vida?